Lucas e Pedro Santana, gêmeos de 8 anos, nunca viram o rosto do próprio pai. Ou pelo menos era isso que Eduardo Santana, empresário milionário de São Paulo, acreditava depois de gastar 12 milhões de reais em tratamentos que prometiam o impossível: devolver a visão às suas crianças. Antes de continuar, inscreva-se no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Isso é muito importante para nós. Por 8 longos anos, os meninos viveram numa escuridão que médicos caríssimos juravam ser eterna e irreversível. Dezenas de especialistas, clínicas de renome internacional, procedimentos experimentais. Nada funcionava. Eduardo havia se resignado a aceitar que seus filhos jamais veriam o mundo. Mas e se eu te dissesse que Lucas e Pedro nunca foram completamente cegos? Carolina Ferreira chegou à mansão do Santana numa manhã chuvosa de março, carregando apenas uma mala pequena e 5 anos de experiência cuidando da prima com baixa visão. Aos 28 anos, Carolina havia trabalhado como professora de educação inclusiva por 3 anos antes de perder o emprego quando a escola particular onde trabalhava fechou. Desde então, aceitava trabalhos de limpeza e cuidados domésticos para sustentar a mãe doente. A mansão, em Alphaville, impressionava pela frieza. Paredes brancas, móveis minimalistas e um silêncio pesado que parecia sufocar qualquer alegria. Dona Carmen, a governanta de 55 anos que trabalhava para a família há uma década, conduziu Carolina pelos corredores sussurrando advertências. Os meninos são muito sensíveis. Não faça barulho, não os toque sem permissão e, principalmente, não questione as orientações médicas. Você já sentiu que algo estava fundamentalmente errado, mesmo quando todos ao seu redor insistiam que estava tudo normal? Já teve a intuição de que uma verdade importante estava sendo escondida de você? Carolina sentiu exatamente isso quando entrou no quarto dos gêmeos. Lucas e Pedro estavam sentados em camas separadas, imóveis como bonecas de porcelana, numa sala deliberadamente mantida em penumbra. Mas algo nos movimentos sutis deles, na forma como viravam ligeiramente a cabeça quando ela se aproximava, fez seu coração acelerar com uma mistura de esperança e indignação. Ali estava o início de uma descoberta que abalaria não apenas uma família milionária, mas desmascararia um esquema criminoso que lucrava com o desespero de pais dispostos a tudo pelos filhos. Eduardo Santana chegava em casa todas as noites às 22 horas, seguindo uma rotina que se repetia há anos. O empresário de 38 anos havia construído um império na construção civil, erguendo arranha-céus por todo o país. Mas dentro da própria casa, sentia-se pequeno e impotente diante da condição dos filhos. Como foi o dia deles? Perguntava sempre a Dona Carmen, que invariavelmente respondia com um suspiro, igual a todos os outros, Senhor Eduardo, quietinhos, obedientes, quietinhos, obedientes. Palavras que deveriam descrever crianças bem comportadas, mas que soavam como uma sentença de morte quando se referiam a meninos de 8 anos que nunca corriam pela casa, nunca quebravam nada, nunca faziam travessuras. Lucas e Pedro viviam como fantasmas numa mansão que Eduardo havia projetado com acessibilidade completa. Corrimãos em todas as escadas, pisos antiderrapantes, cantos arredondados, mas principalmente cortinas pesadas que mantinham todos os ambientes em penumbra. Maria Fernanda teria odiado ver os filhos assim. A esposa de Eduardo morreu no parto complicado que trouxe os gêmeos ao mundo. E desde então ele carregava uma culpa dupla: não conseguir salvá-la e não conseguir ajudar as crianças que ela deu a vida para trazer ao mundo. O primeiro diagnóstico veio quando os meninos tinham apenas 6 meses, após uma consulta de emergência, quando Eduardo notou que eles não seguiam objetos com os olhos. Deficiência visual severa com possibilidade de visão residual mínima. Dr. Augusto Pereira assumiu o caso quando os gêmeos completaram 1 ano.
O oftalmologista de 55 anos, formado pela USP com especialização na Europa, havia sido categórico desde o início, contradizendo os exames anteriores. Senhor Eduardo, sei que é difícil aceitar, mas os exames mais detalhados que realizei confirmam cegueira total congênita sem possibilidade de recuperação. O que podemos fazer é oferecer qualidade de vida através de tratamentos que estimulem outros sentidos. Tratamentos, procedimentos, esperanças vendidas a peso de ouro. 12 milhões de reais gastos meticulosamente. 2,5 milhões em consultas e exames especializados, 3,2 milhões em equipamentos de estimulação sensorial, 4,1 milhões em terapias experimentais internacionais, 1,8 milhão em adaptações da casa e 400 mil em medicamentos e suplementos. Lucas e Pedro continuavam vivendo no escuro, literalmente e figurativamente. A casa havia se tornado um hospital particular, com enfermeiros em turnos de 12 horas, fisioterapeutas 3 vezes por semana, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e professores de educação inclusiva que vinham para sessões que seguiam protocolos rígidos estabelecidos por Dr. Augusto. Carolina observava tudo isso em seu primeiro dia, fingindo limpar os móveis enquanto absorvia cada detalhe da rotina familiar. O que mais a incomodava não era apenas a tristeza que pairava sobre a casa, mas algo mais específico. A forma como todos tratavam os meninos como se fossem incapazes de qualquer autonomia, mesmo para ações que pessoas com deficiência visual conseguem realizar perfeitamente. Lucas, não se levante sozinho, espere ajuda, orientava uma das enfermeiras quando o menino tentava ir ao banheiro. Um caminho que ele já deveria conhecer perfeitamente depois de 8 anos. Pedro, cuidado com esse movimento brusco. Você pode se machucar, alertava outro profissional quando a criança estendia a mão para pegar um copo d'água na mesma mesa onde sempre tomava suas refeições. Durante o almoço, Carolina presenciou uma cena que a fez cerrar os punhos de indignação. Pedro havia derrubado um pouco de suco na mesa e, instintivamente, moveu a mão diretamente para a mancha para limpá-la. Não tateou, não procurou. Foi direto ao local exato. A enfermeira imediatamente segurou sua mão. Deixe que eu limpo, Pedro. Você não precisa se preocupar com isso. Mas Pedro havia localizado a mancha sem tatear. Havia se dirigido diretamente a ela, como se a tivesse visto. À tarde, enquanto os meninos faziam a cesta obrigatória em quartos com cortinas fechadas, Carolina encontrou Eduardo no escritório, analisando plantas de um novo empreendimento. O homem parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Senhor Eduardo, posso fazer uma pergunta sobre os meninos? Ele levantou os olhos, cansados e desconfiados. O que aconteceu? Eles fizeram algo errado? Não, senhor. É que... Porque eles ficam sempre no escuro. Mesmo com a condição que têm, não seria estimulante para eles terem mais luz natural? O silêncio que se seguiu foi tenso. Eduardo fechou as plantas arquitetônicas e a encarou com uma expressão que misturava dor e irritação. Carolina, você acabou de chegar. O doutor Augusto, que é especialista internacional, orientou que ambientes com muita luz podem causar desconforto e enxaquecas nas crianças. Tudo o que fazemos aqui segue orientação médica rigorosa. Carolina baixou a cabeça, pediu desculpas e saiu da sala. Mas sua mente fervilhava com uma única pergunta. Se Lucas e Pedro eram realmente cegos, por que a luz os incomodaria? Na manhã seguinte, Carolina acordou determinada a observar mais atentamente os gêmeos. Chegou à mansão antes das 7h, quando a casa ainda dormia, e foi diretamente ao quarto dos meninos. Eles estavam acordados como sempre, sentados em suas camas, numa quietude que parecia forçada para crianças de 8 anos. Bom dia, Lucas. Bom dia, Pedro, sussurrou, testando algo que havia notado no dia anterior. Lucas virou o rosto na direção exata da voz dela, mas Pedro fez algo mais sutil. Seus olhos se moveram ligeiramente, como se tentassem localizar seu rosto no escuro.
Vocês sempre ficam acordados tão cedo? Perguntou gentilmente, sentando-se entre as duas camas. A tia Carmen disse que devemos ficar quietos até ela chegar, respondeu Lucas com uma voz baixinha. O Dr. Augusto falou que barulho pode machucar nossa cabeça. E vocês sentem dor de cabeça? Carolina perguntou, genuinamente preocupada. Pedro hesitou antes de responder. Às vezes, quando tem muito barulho de pessoas falando. Durante a manhã, ela fingiu estar ocupada com a limpeza enquanto observava cada movimento dos meninos. Quando Dona Carmen trouxe o café da manhã, Carolina notou detalhes sutis. Pedro instintivamente afastou a mão quando a xícara quente se aproximou, antes mesmo de sentir o calor. Lucas virou ligeiramente a cabeça quando um pássaro passou voando pela janela, um movimento que durou apenas uma fração de segundo, mas que ela conseguiu captar. Pedro, como você soube que a xícara estava quente? Perguntou casualmente. O menino pareceu confuso e um pouco assustado. Eu senti o vapor, acho. Dona Carmen lançou um olhar de advertência para Carolina e ela percebeu que a governanta estava sempre atenta, sempre monitorando qualquer interação diferente do protocolo estabelecido. À tarde, quando os profissionais médicos chegaram para as sessões, Carolina prestou atenção especial na dinâmica. Doutor Augusto apareceu pontualmente às 15 horas, um homem imponente, com terno impecável e uma presença que exigia reverência de todos na casa. Como estão nossos pequenos pacientes hoje? Perguntou com uma voz que soava carinhosa, mas Carolina percebeu uma frieza por trás das palavras. Ele examinou os meninos numa sala com iluminação mínima, usando apenas uma pequena lanterna oftalmológica. Carolina observou da porta entreaberta, fingindo organizar material de limpeza. Quando a luz se aproximou dos olhos de Lucas, o menino não apenas piscou reflexivamente. Ele moveu ligeiramente a cabeça, como se estivesse tentando fugir do incômodo luminoso. Dr. Augusto pareceu notar também, porque rapidamente desligou a lanterna e fez anotações no prontuário. Reflexos pupilares ausentes, conforme esperado. Murmurou para a enfermeira que o acompanhava. Continuaremos com o protocolo atual. É fundamental manter os estímulos luminosos no mínimo. Qualquer excesso pode causar crises. Após a consulta, Carolina seguiu discretamente enquanto o Dr. Augusto conversava com Eduardo no hall principal. Os meninos estão estáveis, mas precisamos manter rigorosamente todos os cuidados. Qualquer alteração na rotina, principalmente exposição inadequada à luz, pode causar retrocessos significativos no desenvolvimento que conseguimos alcançar. Eduardo assentiu obedientemente. Doutor, eu só queria saber, depois de todos esses anos, não existe mesmo nenhuma possibilidade de melhora? Eduardo, Dr. Augusto colocou a mão no ombro dele. Entendo sua dor de pai, mas é importante mantermos expectativas realistas. O que podemos fazer é garantir que eles tenham a melhor qualidade de vida possível dentro das limitações que a natureza lhes impôs. Carolina percebeu algo na expressão do doutor Augusto quando ele pensava que ninguém estava olhando. Não era compaixão médica, era algo que parecia mais com controle. À noite, depois que todos foram dormir, Carolina voltou discretamente ao quarto dos gêmeos. Eles ainda estavam acordados. Ela começava a suspeitar que tinham dificuldades para dormir. Provavelmente porque passavam o dia inteiro em atividades passivas, sem estímulo adequado. Posso contar uma história para vocês? Perguntou baixinho. Os meninos se animaram visivelmente. A primeira demonstração real de entusiasmo que ela havia presenciado. Enquanto contava uma história sobre dois irmãos aventureiros que descobriam tesouros escondidos, Carolina lentamente entreabriu a cortina, deixando apenas um fio de luz do luar entrar no quarto. A mudança foi sutil, quase imperceptível. Pedro imediatamente virou o rosto na direção da janela. Não foi uma reação ao som, foi uma resposta visual. Que bonito! Sussurrou Pedro, e Carolina teve certeza de que ele estava percebendo a mudança luminosa. O que é bonito, Pedro?
Perguntou com cuidado extremo. O menino pareceu se assustar com a própria fala, como se tivesse quebrado uma regra importante. Eu não sei. Só senti que havia algo diferente ali. Lucas também havia virado o rosto para a janela, e Carolina podia jurar que via seus olhos se moverem, tentando focar em algo. Naquela noite, ela saiu do quarto com uma certeza que apertava seu peito. Lucas e Pedro não eram cegos, pelo menos não completamente. E alguém estava deliberadamente mantendo essa verdade escondida. Mas por quê? Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Isso é muito importante. Carolina passou a noite inteira sem dormir, planejando como confirmar suas suspeitas sem alertar a família ou os médicos. Na manhã seguinte, chegou à mansão com um plano cuidadosamente pensado. Esperou até que Dona Carmen saísse para fazer compras no supermercado, uma rotina que acontecia sempre às terças-feiras, e que Eduardo fosse para o escritório. Sozinha com os gêmeos e sabendo que tinha exatamente 2 horas, ela se dirigiu ao quarto deles com determinação. "Meninos, vamos fazer algumas brincadeiras diferentes hoje", disse com voz suave, mas firme. "A tia Carmen não gosta quando fazemos barulho", murmurou Lucas, claramente condicionado pela rotina rígida. "Não vamos fazer barulho, vamos fazer brincadeiras silenciosas. Pode ser nosso segredo?" Carolina se ajoelhou entre as 2 camas. "Vocês confiam em mim?" Pela primeira vez desde que chegara, Carolina viu os meninos sorrirem genuinamente. Um sorriso tímido, mas real. Ela começou com testes simples, baseados no que havia aprendido durante seus anos cuidando da prima. Pegou uma pequena lanterna que trouxera escondida na bolsa e a posicionou atrás das costas. "Vou fazer algumas brincadeiras com vocês. Só prestem atenção e me digam se sentem alguma coisa mudando. Está bem?" Lentamente moveu a lanterna acesa da esquerda para a direita, mantendo-a a uma distância segura do rosto de Pedro. Os olhos do menino seguiram o movimento de forma sutil, mas perceptível. "Pedro, você sente alguma coisa diferente na sua frente?" Sinto que tem algo se movendo", disse o menino, hesitante e visivelmente confuso com a própria percepção. É quente?" "Pode ser", respondeu Carolina, controlando a emoção. Ela repetiu o teste com Lucas, que também reagiu ao estímulo luminoso, virando ligeiramente a cabeça para acompanhar o movimento. Em seguida, ela pegou objetos simples com contrastes bem definidos: um cartão branco, um livro de capa preta e um papel vermelho brilhante. Aproximou cada um dos rostos dos meninos, observando suas reações. "E agora, o que vocês sentem?" "Este é diferente", disse Pedro quando ela aproximou o papel vermelho. "Parece mais forte." Lucas, quando ela mostrou o cartão branco, franzou ligeiramente as sobrancelhas. "Este é mais claro." Carolina quase gritou de emoção, mas se controlou. Eles estavam reagindo a estímulos visuais de forma que seria impossível para pessoas com cegueira total. "Meninos, vocês estão sendo incríveis. Vamos tentar só mais uma coisa." Muito cuidadosamente, ela abriu apenas uma das cortinas do quarto. Não completamente, mas o suficiente para permitir que luz natural difusa entrasse no ambiente. Pela primeira vez em muito tempo, o quarto não estava em penumbra total. A reação foi imediata, mas não foi o que ela esperava. Ambos os meninos levaram as mãos ao rosto, piscando rapidamente. Não era dor, era desconforto de olhos não acostumados à luminosidade. "Está muito claro", disse Lucas, mas não estava chorando. É estranho." "Pedro, o que você está vendo?" perguntou Carolina gentilmente. "Não sei explicar", respondeu Pedro, ainda com as mãos protegendo parcialmente os olhos. "São formas, coisas claras e escuras." Carolina percebeu que os olhos deles estavam lacrimejando. Não porque estivessem sendo machucados, mas porque nunca haviam sido expostos gradualmente à luz natural.
Era como músculos atrofiados tentando funcionar depois de anos sem uso. Rapidamente, ela diminuiu a intensidade da luz, fechando parcialmente a cortina novamente. Calma, meninos. Vocês estão sendo maravilhosos. Não há nada errado com vocês. Estamos fazendo algo que não podemos fazer? Perguntou Lucas, e havia medo real em sua voz. Vocês não estão fazendo nada errado. Nunca. Foi nesse momento que Carolina ouviu o som da porta da frente se abrindo. Dona Carmen havia voltado mais cedo das compras. Rapidamente, ela fechou a cortina completamente, guardou a lanterna e os objetos e começou a fingir que estava organizando as roupas no armário. O que está acontecendo aqui? Dona Carmen entrou no quarto e imediatamente notou que as crianças estavam ligeiramente agitadas. Por que eles estão inquietos? Acho que estavam entediados, improvisou Carolina. Estávamos apenas conversando sobre histórias. Dona Carmen a observou com desconfiança crescente, mas se dirigiu aos meninos com sua gentileza habitual para acalmá-los. Carolina saiu do quarto com as mãos tremendo e o coração disparado. Ela havia acabado de comprovar que Lucas e Pedro tinham capacidade visual significativa. Não eram cegos totais, como todos acreditavam. Eles haviam sido mantidos numa escuridão artificial por 8 anos. Mas por quê? Quem se beneficiava mantendo 2 crianças ignorantes sobre suas próprias capacidades? E mais importante, quantas outras famílias poderiam estar passando pela mesma situação? À medida que as peças do quebra-cabeça começavam a se formar em sua mente, Carolina percebeu que havia se metido em algo muito maior e mais perigoso do que imaginara. Obrigado por continuar com a gente até aqui. Mas acredite, o melhor ainda está por vir. Naquela mesma tarde, Carolina decidiu investigar mais profundamente. Enquanto os gêmeos faziam a cesta obrigatória, ela pediu permissão a Dona Carmen para organizar alguns documentos que ficavam guardados no escritório de Eduardo. O Sr. Eduardo mencionou que eu poderia ajudar com a organização dos papéis, mentiu com naturalidade. Dona Carmen hesitou. Ele realmente disse isso? Sim, ontem à tarde. Apenas para organizar por data, nada mais. Sozinha no escritório, Carolina começou a revisar meticulosamente os prontuários médicos dos meninos. O que encontrou a deixou profundamente perturbada. Os primeiros relatórios médicos, datados de quando Lucas e Pedro tinham 6 meses, mencionavam claramente déficit visual com possível visão residual e reações pupilares diminuídas, mas presentes. O primeiro oftalmologista havia recomendado estimulação visual gradual e acompanhamento para avaliar desenvolvimento das capacidades remanescentes. Mas a partir dos 12 meses, quando o Dr. Augusto assumiu o caso, houve uma mudança dramática nos relatórios. Cegueira total confirmada através de exames mais precisos. Ausência completa de percepção luminosa. Prognóstico irreversível, sem possibilidade de recuperação. Carolina fotografou discretamente várias páginas com seu celular, tomando cuidado para não deixar vestígios. Mais perturbador ainda era a progressão detalhada dos gastos. Ela encontrou todas as notas fiscais organizadas cronologicamente. Anos 1, 2, 2,5 milhões em consultas, exames e diagnósticos especializados. Anos 3, 4, 3,2 milhões em equipamentos de estimulação sensorial, muitos nunca utilizados. Anos 5, 6, 4,1 milhões em terapias experimentais internacionais. Anos 7 e 8, 1,8 milhão em adaptações da casa e medicamentos. Diversos, 400 mil reais em suplementos e tratamentos alternativos. Total, exatos, 12 milhões. E todos os pagamentos, sem exceção, eram feitos para clínicas, laboratórios ou profissionais que tinham alguma ligação com o Dr. Augusto Pereira. O telefone tocou, fazendo Carolina pular de susto. Residência Santana, atendeu ela, tentando soar normal. Alô, aqui é a doutora Helena Moraes, do Hospital Santa Catarina.
Gostaria de falar com o Sr. Eduardo sobre Lucas e Pedro. Carolina hesitou. Ele não está em casa no momento. Posso anotar um recado? Você trabalha para a família? Sou oftalmologista e estava revisando alguns casos antigos. Tenho algumas preocupações sobre o acompanhamento que está sendo dado aos gêmeos Santana. O coração de Carolina disparou. Preocupações? Que tipo de preocupações? Você é da família? Sou cuidadora das crianças. Houve uma pausa longa. Escute, não deveria estar falando isso por telefone, mas você notou algo no comportamento das crianças que sugira capacidades visuais maiores do que foram diagnosticadas? Carolina quase deixou o telefone cair. Doutora, a senhora conhece o histórico deles? Eu fui uma das primeiras oftalmologistas consultadas quando os meninos tinham 8 meses. Na época, meus exames indicaram deficiência visual parcial, com potencial para desenvolvimento. Discordei completamente quando o Dr. Augusto assumiu o caso e mudou o diagnóstico, mas fui desencorajada a continuar o acompanhamento. Desencorajada como? Pressões profissionais, questionamentos sobre minha competência. Dr. Augusto tem muita influência no Conselho Regional de Medicina e entre os médicos particulares da cidade. Carolina sentiu um frio na espinha. Doutora, eu preciso muito falar com a senhora pessoalmente. Não posso me envolver diretamente sem autorização da família, mas... A doutora hesitou. Você tem acesso aos prontuários originais das crianças? Tenho acesso a alguns documentos. Compare os primeiros relatórios com os diagnósticos posteriores. E se você realmente se importa com essas crianças, questione tudo. Mas tenha muito cuidado. A ligação foi encerrada abruptamente. Carolina ficou parada por vários minutos, processando o que havia acabado de ouvir. Uma médica respeitada estava confirmando suas suspeitas. Havia algo fundamentalmente errado com o diagnóstico e tratamento dos gêmeos. Ela voltou aos documentos com ainda mais urgência. Desta vez, procurou especificamente por inconsistências. Encontrou várias. Exames que mencionavam reações positivas a estímulos luminosos em relatórios de outros profissionais, mas que eram sistematicamente contraditos nos laudos finais assinados por Dr. Augusto. O som de passos no corredor a fez rapidamente reorganizar tudo, exatamente como estava antes. Eduardo havia chegado mais cedo do trabalho. Carolina, o que você está fazendo no meu escritório? Estava organizando os documentos por data, senhor, como conversamos, mentiu ela, saindo rapidamente da sala. Eduardo a observou com uma expressão estranha. Não me lembro de termos conversado sobre isso. Carolina sentiu o sangue gelar, mas manteve a calma. Talvez tenha sido um mal-entendido com a dona Carmen. Desculpe pela confusão. Eduardo continuou a observá-la com desconfiança, mas não disse mais nada. Naquela noite, Carolina saiu da mansão sabendo que havia cruzado uma linha perigosa. Ela tinha evidências concretas de que Lucas e Pedro estavam sendo mantidos artificialmente em condição de dependência total, aparentemente para sustentar um lucrativo esquema de tratamentos desnecessários. A pergunta que a aterrorizava era se Dr. Augusto era capaz de fazer isso com os filhos de Eduardo. Quantas outras famílias estariam sendo enganadas da mesma forma? No dia seguinte, Carolina chegou à mansão e imediatamente percebeu que algo havia mudado. Dona Carmen a esperava na entrada com uma expressão mais séria que o normal. Carolina, o Sr. Eduardo precisa falar com você antes de começar o trabalho. No escritório, Eduardo estava sentado atrás da mesa, mas não estava sozinho. Doutor Augusto Pereira estava ali, consultando alguns papéis. A presença do médico tão cedo na manhã só podia significar uma coisa. Alguém havia desconfiado de suas investigações. Carolina, começou Eduardo com uma formalidade que ela não havia sentido antes. Dr. Augusto me relatou algumas preocupações sobre mudanças no comportamento dos meninos nos últimos dias. Eles têm estado mais agitados, fazendo perguntas estranhas.
Ele acredita que alguém pode ter alterado inadvertidamente a rotina estabelecida. Dr. Augusto se inclinou para frente, seus olhos penetrantes fixos em Carolina. Senhorita Carolina, você tem alguma formação em saúde ou educação que não mencionou durante sua contratação? Tenho experiência como professora, doutor, mas não sou especialista em deficiência visual. Interessante, porque tenho a impressão de que alguém tem feito experimentações com as crianças. Talvez exposição inadequada à luz, estímulos não autorizados. Isso pode ser extremamente prejudicial para pacientes com a condição específica deles. Carolina manteve a voz firme, apesar do nervosismo. Eu jamais faria algo que pudesse prejudicar as crianças, doutor. Tenho certeza de suas boas intenções, disse Dr. Augusto com um sorriso que não alcançava os olhos. Mas às vezes, por ignorância dos protocolos médicos ou excesso de zelo, pessoas bem intencionadas podem causar danos irreversíveis. Eduardo parecia genuinamente preocupado. Carolina, se você notou algo diferente nos meninos, deveria ter me comunicado imediatamente. Qualquer mudança no protocolo de cuidados precisa ser previamente aprovada pelo Dr. Augusto. Compreendo perfeitamente, Sr. Eduardo. Peço desculpas se agi inadequadamente. Dr. Augusto se levantou, irradiando autoridade. Eduardo, considerando a sensibilidade do caso, recomendo que a partir de agora as crianças permaneçam sob supervisão constante dos profissionais que conhecem profundamente seu histórico médico. Talvez seja apropriado reconsiderarmos a necessidade de pessoal doméstico com acesso direto às crianças. Carolina sentiu o mundo desabar. Ele estava sugerindo sua demissão de forma indireta, mas clara. Dr. Augusto, Eduardo hesitou. Carolina acabou de ser contratada e os meninos demonstram afeição por ela. Exatamente por isso, Eduardo. Vínculos emocionais intensos podem gerar expectativas irreais tanto nas crianças quanto nos cuidadores. É melhor mantermos um ambiente estritamente terapêutico. Naquele momento, vozes vindas do andar de cima interromperam a conversa. Era Pedro chamando. Cadê a tia Carolina? Queremos a tia Carolina! Lucas se juntou ao irmão e suas vozes ecoaram pela casa. Eduardo e Dr. Augusto trocaram olhares. O médico parecia visivelmente irritado com a interrupção. Vou acalmar os meninos, disse Eduardo, levantando-se instintivamente. Eduardo, Dr. Augusto o deteve com um gesto firme. Deixe que a equipe de enfermagem cuide disso. É importante que as crianças aprendam a não criar dependência emocional de pessoas que podem não permanecer em suas vidas. Carolina não conseguiu mais se conter. Com todo respeito, doutor, mas eles são crianças. Crianças precisam de vínculos afetivos estáveis para se desenvolverem adequadamente. Dr. Augusto a encarou com uma frieza que fez Carolina recuar mentalmente. Senhorita, você está questionando protocolos médicos estabelecidos por profissionais com décadas de experiência e formação especializada? Não, doutor. Apenas expressei uma opinião sobre bem-estar infantil em geral. Não existem opiniões gerais quando se trata de casos médicos específicos e complexos. Existe ciência baseada em evidências. Os gritos das crianças se intensificaram no andar de cima. Eduardo estava visivelmente dividido entre seguir as orientações médicas e seu instinto paterno. Dr. Augusto, disse ele finalmente, com todo respeito, são meus filhos. Vou subir para verificar se estão bem. Quando Eduardo saiu da sala, Dr. Augusto se aproximou de Carolina com uma postura intimidadora. Escute com atenção, senhorita. Não sei exatamente que jogo você está jogando, mas vou ser muito claro. Você não tem qualificação, conhecimento ou autoridade para interferir no tratamento médico dessas crianças. Se eu descobrir que você está plantando falsas esperanças nelas ou na família, garantirei pessoalmente que você enfrente as consequências legais apropriadas.
Doutor, eu apenas me importo com o bem-estar das crianças. O bem-estar das crianças está sendo cuidado por uma equipe de profissionais altamente qualificados. Pessoas sem formação adequada podem causar danos psicológicos devastadores, alimentando expectativas que a medicina já provou serem impossíveis. Carolina sentiu raiva crescendo dentro dela, mas se controlou. E se as expectativas não forem impossíveis? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Dr. Augusto a estudou por um longo momento. O que exatamente você está insinuando? Nada específico, doutor. Foi apenas uma pergunta hipotética sobre a importância de manter a mente aberta para possibilidades. Não há espaço para hipóteses quando se trata de saúde infantil. A evidência científica, confirmada por múltiplos especialistas ao longo de 8 anos, é categórica. Lucas e Pedro Santana têm cegueira total congênita e sempre terão. Carolina assentiu externamente, mas internamente estava mais determinada que nunca. A veemência defensiva de Dr. Augusto parecia desproporcional para um médico confiante em seus diagnósticos. Apesar das ameaças de Dr. Augusto, Eduardo decidiu manter Carolina no emprego, principalmente porque os gêmeos ficaram genuinamente perturbados quando souberam que ela poderia ir embora. No entanto, as condições de trabalho mudaram drasticamente. Agora ela operava sob supervisão quase constante e suas interações com as crianças eram cuidadosamente monitoradas. Carolina usou essa situação a seu favor de forma inteligente. Se todos iam observá-la, ela se certificaria de que vissem exatamente aquilo que precisava que vissem, e ao mesmo tempo prestaria ainda mais atenção aos detalhes que outros ignoravam. Durante uma sessão de fisioterapia que acontecia na sala ao lado, ela estava organizando material de limpeza quando ouviu uma conversa telefônica que mudou completamente sua percepção da situação. Doutor, Augusto falava em voz baixa, claramente pensando que estava sozinho. Não podemos permitir riscos desnecessários agora. O contrato Santana é um dos mais lucrativos da nossa rede. Evidentemente, eles têm potencial de melhora significativa, mas isso não é relevante para nossos objetivos atuais. Se Eduardo descobrir a verdade real, perdemos não apenas esta fonte de receita, mas compromete toda a operação que construímos. Carolina prendeu a respiração, esforçando-se para captar cada palavra. A funcionária nova está se tornando problemática. Ela claramente suspeita de alguma coisa. Não, dispensá-la imediatamente seria suspeito demais. É melhor mantê-la sob vigilância e preparar uma estratégia alternativa, caso ela se torne uma ameaça maior. Houve uma pausa durante a qual o Dr. Augusto aparentemente escutava a pessoa do outro lado da linha. Quantos casos temos ativos atualmente? 17 famílias diferentes. O faturamento mensal está na faixa de 2,8 milhões de reais. Correto, todas seguindo o protocolo padrão de manutenção controlada da condição. Carolina teve que se apoiar na parede para não desmaiar. 17 famílias, 17 casos, como o de Lucas e Pedro, sendo deliberadamente mantidos em situações de dependência para gerar lucro médico contínuo. O Eduardo está começando a questionar aspectos do tratamento com mais frequência. Ontem ele perguntou diretamente por que, depois de 8 anos e 12 milhões investidos, não observamos nem mesmo melhorias marginais. Preciso desenvolver uma estratégia para manter a esperança dele ativa, sem jamais entregar progressos reais. A conversa continuou por mais alguns minutos, mas Carolina já havia ouvido informações suficientes para compreender a magnitude do esquema. Doutor, Augusto não estava apenas enganando a família Santana. Ele comandava uma operação sistemática de fraude médica que mantinha crianças com deficiências tratáveis em condições artificialmente piores para lucrar perpetuamente com tratamentos desnecessários. Naquela tarde, durante uma breve troca de turnos da equipe de enfermagem, ela conseguiu alguns minutos sozinha com os gêmeos.
Rapidamente, realizou novos testes, usando materiais simples que havia trazido. Meninos, vamos fazer nossa brincadeira secreta novamente? Desta vez, ela trouxe figuras geométricas básicas com contrastes bem definidos. Formas em preto e branco, algumas coloridas. Começou mostrando um círculo branco sobre fundo preto para Pedro. Pedro, o que você sente quando ponho isso na sua frente? Sinto que é redondo e que brilha. Pedro sorriu. A primeira expressão de alegria genuína que ela havia visto em dias. Para Lucas, ela mostrou um triângulo preto sobre fundo branco. Este tem pontas e parece mais pesado que o outro, disse o menino. Eles não estavam apenas percebendo diferenças de luminosidade, estavam distinguindo formas geométricas específicas e características visuais detalhadas com precisão notável. Vocês são absolutamente incríveis, sussurrou Carolina. Agora escutem bem. Vocês nunca devem mencionar essas brincadeiras para os doutores ou para seu pai ainda, está bem? É nosso segredo especial. Por que temos que manter segredo, tia Carolina? Perguntou Lucas com curiosidade genuína. Porque, às vezes, os adultos ficam preocupados quando as crianças fazem coisas novas muito rapidamente. Eles podem não entender e se assustar sem necessidade. Era uma explicação simplificada, mas Carolina não conseguia explicar para crianças de 8 anos que elas eram vítimas de um esquema criminoso sofisticado. Naquela noite, ela saiu da mansão com um plano claro formado em sua mente. Precisava urgentemente de ajuda profissional qualificada e sabia exatamente quem procurar. Doutora Helena Moraes, a médica que havia ligado com preocupações similares. Encontrou o consultório da doutora Helena no Hospital Santa Catarina, através de uma busca online, e ligou no dia seguinte, explicando detalhadamente quem era e pedindo um encontro urgente. Você é a pessoa que atendeu minha ligação alguns dias atrás? Perguntou doutora Helena. Sim, doutora. E tenho evidências concretas de que as crianças não são cegas, como todos acreditam. Também descobri informações muito perturbadoras sobre Dr. Augusto. O silêncio do outro lado da linha durou quase 1 minuto. Finalmente, doutora, Helena respondeu. Encontre comigo hoje à noite, 21 horas, no café em frente ao hospital principal. Venha completamente sozinha e tome muito cuidado. Se Dr. Augusto descobrir que estamos nos comunicando, ambas enfrentaremos consequências graves. Carolina desligou o telefone com as mãos tremendo visivelmente. Pela primeira vez, desde que iniciara essa investigação perigosa, ela tinha uma aliada potencial. Mas também estava começando a compreender a dimensão assustadora do perigo real em que havia se metido. 17 famílias vulneráveis, milhões de reais em lucros fraudulentos. E ela era apenas uma ex-professora trabalhando como doméstica contra um sistema médico corrupto com conexões poderosas e recursos ilimitados. O encontro com doutora Helena aconteceu numa mesa reservada no fundo do café, longe de janelas e movimento. A médica, uma mulher de 45 anos com cabelos grisalhos e expressão cansada, ouviu atentamente enquanto Carolina relatava metodicamente tudo o que havia descoberto. Minhas suspeitas estavam corretas, disse doutora Helena após examinar cuidadosamente as fotos dos documentos médicos que Carolina havia capturado. Estes são exatamente os mesmos padrões que identifiquei em outros casos durante minha investigação pessoal. Outros casos? Carolina, o que você descobriu representa apenas uma pequena parte de uma operação muito maior. Dr. Augusto Pereira comanda uma rede sofisticada de profissionais corruptos especializados em manter pacientes em condições deliberadamente tratáveis, sem nunca realmente promover curas ou melhorias significativas. Doutora Helena abriu uma pasta volumosa que havia trazido consigo. Venho investigando secretamente essa rede há 4 anos, mas sozinha
Não consegui reunir evidências suficientemente sólidas para uma denúncia formal que fosse levada a sério. Tentei alertar o Conselho Regional de Medicina por 2 vezes, mas Dr. Augusto tem conexões muito influentes na estrutura médica da cidade. Quantos casos a senhora documentou? Consegui comprovar pelo menos 14 famílias diferentes ao longo dos últimos 6 anos. Crianças com deficiências visuais parciais sendo tratadas como portadoras de cegueira total. Algumas com perda auditiva leve sendo submetidas a protocolos para surdez profunda. Sempre o mesmo padrão: diagnósticos deliberadamente exagerados, tratamentos infinitamente prolongados, famílias abastadas dispostas a investir qualquer quantia na esperança de cura. Carolina sentiu náusea crescente. E as crianças? O que acontece com elas? Ficam prisioneiras de versões drasticamente limitadas de si mesmas pelo resto da vida. Muitas desenvolvem depressão severa, ansiedade crônica, perdem completamente a autoestima e qualquer senso de autonomia pessoal. É um crime psicológico hediondo, disfarçado de cuidado médico. Doutora Helena mostrou fotografias e documentos de outro caso. Esta menina, Sofia, tinha baixa visão em um olho e visão completamente normal no outro. Doutor Augusto a diagnosticou como portadora de cegueira bilateral total e ela passou 5 anos sendo tratada como tal, até que os pais descobriram a verdade por puro acaso durante uma consulta com outro especialista. O que aconteceu quando descobriram? Entraram com processo judicial. Mas Dr. Augusto contrata os melhores advogados da cidade e mantém relacionamentos políticos estratégicos. O processo foi arquivado por falta de evidências técnicas conclusivas. A família recebeu uma compensação financeira significativa em troca de um acordo de confidencialidade permanente. Carolina se inclinou para frente intensamente. Doutora, eu preciso urgentemente tirar Lucas e Pedro dessa situação. Como posso provar definitivamente que eles têm capacidade visual? Seria necessário realizar um exame oftalmológico completo e independente, conduzido por profissionais sem qualquer conexão com o Dr. Augusto. Mas isso exige autorização legal da família. E tenho absoluta certeza de que ele fará qualquer coisa para impedir. E se eu conseguisse convencer Eduardo a autorizar? Doutora Helena hesitou visivelmente. Carolina, você precisa compreender a dimensão real do perigo que está enfrentando. Dr. Augusto não é apenas um médico desonesto operando isoladamente. Ele comanda uma rede com conexões políticas e financeiras muito poderosas. Se ele perceber que você representa uma ameaça séria ao esquema, o que ele poderia fazer? Sou apenas uma pessoa comum trabalhando como doméstica. Exatamente por isso, você está vulnerável. Você é uma pessoa sem recursos financeiros significativos, sem proteção legal institucional, sem conexões políticas. Seria relativamente fácil para eles inventarem acusações criminais contra você, processarem por exercício ilegal da medicina ou implementar medidas ainda mais drásticas. Doutora, Helena não completou a frase, mas o significado estava perturbadoramente claro. Eu não posso abandonar essas crianças, disse Carolina com determinação absoluta. Eu entendo completamente sua motivação, e é exatamente por isso que vou ajudá-la, apesar dos riscos para minha própria carreira, mas precisamos ser extremamente estratégicas e cautelosas. Naquele momento, o celular de Carolina tocou bruscamente. Era Eduardo. Carolina? Onde você está neste momento? Preciso falar com você com urgência máxima. Estou resolvendo alguns assuntos pessoais, senhor. Aconteceu alguma coisa grave? Volte para casa imediatamente. Houve um incidente sério com os meninos. Carolina sentiu o sangue congelar em suas veias. Que tipo de incidente? Apenas venha o mais rápido possível. E Carolina, traga suas coisas pessoais. A ligação foi encerrada abruptamente. Doutora,
Helena havia escutado toda a conversa com expressão cada vez mais preocupada. Eles descobriram sobre nosso encontro? Não tenho certeza. Ele pediu para eu trazer minhas coisas. Provavelmente serei demitida esta noite. Carolina, escute muito atentamente. Se eles estão te demitindo agora, é porque finalmente perceberam que você representa uma ameaça real e concreta ao esquema. Isso confirma que você estava absolutamente certa sobre tudo, mas também significa que o nível de perigo aumentou exponencialmente. Doutora Helena escreveu rapidamente em um papel. Este é meu número pessoal direto. Se você precisar de qualquer tipo de ajuda, médica, legal ou de segurança pessoal, me ligue imediatamente, a qualquer hora. E por favor, tenha muito cuidado. Carolina retornou para a mansão com o coração disparando incontrolavelmente. Quando chegou, encontrou uma ambulância estacionada na entrada e movimentação intensa de várias pessoas no jardim frontal. Eduardo a esperava na porta principal com uma expressão que misturava raiva genuína e preocupação paterna profunda. Onde exatamente você estava? Perguntou sem qualquer cumprimento, resolvendo questões pessoais, como mencionei. O que aconteceu aqui? Pedro teve uma crise psicológica severa. Começou a gritar que estava vendo coisas que não deveria conseguir ver e que a tia Carolina havia ensinado ele a enxergar novamente. Dr. Augusto explicou que isso indica um surto psicótico agudo provocado por estímulos inadequados e expectativas irreais. Carolina sentiu o mundo girando ao seu redor. Pedro havia revelado seus testes secretos. Ele também disse que você realizou brincadeiras com luzes e formas com eles. Carolina, você fez alguma coisa que não deveria ter feito com meus filhos? Antes que ela pudesse formular uma resposta, Dr. Augusto apareceu na porta principal. Seu sorriso era gelado e completamente triunfante. Ah, a senhorita Carolina finalmente chegou. Que timing perfeito. Senhorita Carolina. Dr. Augusto se aproximou com uma expressão que simulava preocupação médica, mas seus olhos revelavam satisfação maliciosa clara. Preciso fazer algumas perguntas muito específicas sobre suas atividades recentes com as crianças. Eduardo estava visivelmente perturbado e confuso. Carolina, Pedro está sedado no quarto. Ele teve uma crise onde insistia que conseguia ver luzes, formas e cores. Dr. Augusto explicou que isso pode ser um efeito psicológico devastador causado por falsas esperanças implantadas inadequadamente. Exatamente correto, concordou Dr. Augusto com autoridade médica. Quando pessoas sem qualificação técnica realizam experimentos amadores com pacientes psicologicamente vulneráveis, podem provocar alucinações visuais severas que confundem profundamente a criança e geram traumas psicológicos duradouros. Carolina sabia que estava caminhando numa armadilha cuidadosamente preparada, mas não podia desperdiçar esta oportunidade única. Doutor Augusto, disse ela com voz controladamente firme, se Pedro está realmente tendo alucinações visuais, não seria medicamente apropriado investigar cientificamente se ele possui alguma capacidade visual real que não foi adequadamente detectada nos exames anteriores? O silêncio que se seguiu foi eletricamente tenso. Eduardo olhou diretamente para Dr. Augusto, esperando uma resposta profissional, mas o médico claramente se irritou com a pergunta. Senhorita, alucinações neurológicas não constituem visão funcional real. São distorções cerebrais disfuncionais causadas por estímulos completamente inadequados. O cérebro da criança está tentando processar informações de maneiras patológicas. Mas, doutor, Carolina continuou corajosamente, sabendo que estava arriscando absolutamente tudo. E se não forem alucinações patológicas? E se Pedro realmente conseguiu perceber algo visual? Eduardo se adiantou com interesse genuíno. Carolina, o que exatamente você quer dizer com isso?
Dr. Augusto tentou interromper imediatamente. Eduardo, não deveríamos dar crédito a teorias conspiratórias de pessoas sem qualquer formação científica. Deixe ela falar completamente. Eduardo o cortou, demonstrando firmeza contra o médico pela primeira vez em 8 anos. Carolina respirou profundamente, sabendo que este era seu momento decisivo. Senhor Eduardo, observei seus filhos muito cuidadosamente durante estas semanas. Eles reagem a mudanças luminosas de formas que não deveriam ser possíveis se fossem portadores de cegueira total. Eles distinguem objetos com cores diferentes, seguem movimentos específicos com os olhos, localizam precisamente fontes de luz. Isso é completamente ridículo, explodiu o Dr. Augusto, perdendo parcialmente o controle profissional. Esta mulher está claramente delirando. Então vamos fazer um teste simples, disse Carolina, surpreendendo absolutamente todos os presentes, incluindo a si mesma. Se estou errada, será muito fácil provar cientificamente. Se estou certa, Eduardo ficou pensativo por um momento. Que tipo de teste você está propondo? Dr. Augusto se apressou em responder defensivamente. Eduardo, isso é perda de tempo médico valioso. Já realizamos literalmente dezenas de exames oftalmológicos especializados ao longo destes 8 anos. Todos conduzidos pelo senhor ou por médicos diretamente indicados pelo senhor. Carolina observou corajosamente. Que tal solicitar uma segunda opinião completamente independente? A sugestão atingiu Dr. Augusto como um projétil direto. Ele se recompôs rapidamente, mas Eduardo havia claramente notado a reação defensiva exagerada. Carolina pode ter razão, disse Eduardo lentamente, processando a ideia. Depois de 8 anos completos e 12 milhões de reais investidos sem observar qualquer melhoria sequer marginal, talvez seja realmente apropriado buscar perspectivas médicas diferentes. Eduardo, essa é uma ideia potencialmente terrível. Dr. Augusto protestou veementemente. Mudanças abruptas e não coordenadas nos protocolos estabelecidos podem causar retrocessos médicos irreversíveis nos meninos. Doutor Augusto, Eduardo se virou para ele com uma expressão que Carolina nunca havia presenciado antes. Com todo o respeito por sua expertise, meus filhos estão exatamente na mesma condição de 8 anos atrás. Se existe a menor possibilidade científica de que perdemos 8 anos cruciais da infância deles devido a diagnósticos incompletos. O diagnóstico não está incorreto? Gritou o Dr. Augusto, perdendo completamente a compostura pela primeira vez. Sou especialista reconhecido nesta área há 25 anos. Não permitirei que uma simples doméstica questione publicamente meu trabalho profissional. O grito ecoou por toda a casa e um silêncio constrangedor se instalou. Dr. Augusto percebeu imediatamente que havia reagido de forma desproporcional e tentou se recompor profissionalmente. Peço desculpas, Eduardo. É extremamente frustrante presenciar falsas esperanças sendo deliberadamente plantadas quando sabemos cientificamente que isso causará apenas sofrimento adicional para todos os envolvidos. Mas Eduardo não estava mais prestando atenção às justificativas. Ele se dirigiu diretamente a Carolina. Você mencionou observações comportamentais específicas. Pode demonstrar o que observou? Dr. Augusto tentou intervir novamente desesperadamente. Eduardo, isso não é medicamente apropriado. Augusto. Doutor. Eduardo se virou para ele com autoridade paterna absoluta. Por favor, aguarde na sala de estar. Quero examinar isso pessoalmente. Pela primeira vez desde que Carolina chegara à mansão, Dr. Augusto foi completamente excluído de uma decisão relacionada ao tratamento dos gêmeos. Ele saiu da sala relutantemente, mas Carolina podia sentir seus olhos transmitindo ódio puro e promessas explícitas de vingança. Mostre-me exatamente o que você observou, disse Eduardo simplesmente. Carolina sabia que este era o momento absolutamente decisivo de tudo.
Se estivesse errada, perderia não apenas o emprego, mas possivelmente enfrentaria acusações criminais, já que Dr. Augusto certamente a processaria por exercício ilegal da medicina. Mas se estivesse certa, 2 crianças inocentes finalmente teriam a oportunidade de conhecer o mundo através de seus próprios olhos. Vamos subir até o quarto deles, disse ela, tentando projetar mais confiança do que realmente sentia. No quarto dos gêmeos, Pedro ainda estava sonolento devido aos sedativos, mas Lucas estava completamente acordado e visivelmente abalado emocionalmente. Quando viu Carolina entrar, seus olhos literalmente se iluminaram, e Eduardo notou imediatamente como o menino a localizou visualmente antes mesmo dela pronunciar uma palavra. Pai? Lucas se dirigiu a Eduardo, mas seus olhos permaneceram consistentemente fixos em Carolina. A tia Carolina vai ter que ir embora? Eduardo observou atentamente este comportamento. Lucas estava olhando diretamente para Carolina, não apenas direcionando-se para a fonte sonora da voz. Lucas, disse Carolina suavemente, vou fazer algumas das nossas brincadeiras especiais para o seu pai ver. Pode ser? O menino assentiu, mas parecia genuinamente nervoso. O Dr. Augusto vai ficar muito bravo conosco? Não se preocupem com isso agora, disse Eduardo, surpreendendo Carolina com o tom claramente protetor. Carolina começou com o teste mais elementar possível. Pegou uma pequena lanterna que mantinha na bolsa e a posicionou completamente fora do campo visual convencional de Lucas. Então, a ligou discretamente. Lucas, você sente alguma coisa diferente mudando ao seu redor neste momento? O menino imediatamente virou a cabeça diretamente para a lanterna. Tem uma luz bem ali, disse, apontando com precisão absolutamente impressionante. Eduardo ofegou audivelmente. Como ele conseguiu saber exatamente onde estava? Carolina moveu a lanterna lenta e deliberadamente da esquerda para a direita. Os olhos de Lucas acompanharam o movimento de forma perfeita e coordenada. Meu Deus do céu! Sussurrou Eduardo, com lágrimas começando a formar. Nesse momento, Pedro começou a despertar gradualmente dos efeitos sedativos. Ainda confuso e desorientado, ele se sentou na cama e olhou ao redor do quarto. Seus olhos se fixaram imediata e diretamente no rosto do pai. Pai, você parece muito triste hoje, disse Pedro, fazendo Eduardo quase cambalear para trás em choque. Pedro, filho, você consegue realmente ver meu rosto? Pedro pareceu genuinamente confuso com a pergunta. Eu sempre vejo você, pai. Você é alto e tem cabelos escuros, e seus olhos ficam vermelhos e brilhantes quando você chora, como agora. Eduardo começou a chorar abertamente, e Pedro imediatamente estendeu a mão na direção exata das lágrimas que escorriam pelo rosto paterno. Por que você está chorando, pai? Fizemos alguma coisa muito errada? Não, meus filhos queridos. Eduardo se ajoelhou entre as 2 camas, abraçando ambos. Vocês nunca fizeram nada errado. Nunca em todas suas vidas. Carolina continuou metodicamente os testes, agora com Eduardo observando cada detalhe microscópico. Ela mostrou objetos com cores contrastantes, e os meninos não apenas reagiram adequadamente, mas descreveram diferenças específicas entre eles com precisão que seria completamente impossível para pessoas com cegueira total. Pai, disse Lucas hesitantemente, com medo evidente na voz. O Dr. Augusto sempre nos disse que nunca podíamos falar sobre as coisas que conseguimos ver. Ele disse que era só nossa imaginação doente e que deixaria você e todos muito tristes e preocupados. Eduardo ficou visivelmente pálido. Dr. Augusto disse isso diretamente para vocês? Ele disse que éramos doentes especiais e que se falássemos sobre ver coisas, vocês não iam mais nos amar e teriam que nos mandar para longe, admitiu Pedro com a inocência devastadoramente honesta das crianças. Jamais!
Eduardo os abraçou ainda mais forte. Nunca poderiam fazer absolutamente nada que me fizesse parar de amar vocês. Nada no mundo inteiro. Foi exatamente nesse momento que Dr. Augusto apareceu na porta do quarto, acompanhado de 2 homens impecavelmente vestidos de terno escuro. Eduardo, preciso interromper esta sessão não autorizada imediatamente. Trouxe 2 colegas respeitados do Conselho Regional de Medicina para avaliar oficialmente esta situação irregular. Um dos homens se adiantou formalmente. Senhor Santana, sou o Dr. Roberto Vasconcelos, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado. Recebemos uma denúncia formal muito grave de que uma funcionária doméstica está praticando medicina sem qualquer autorização legal com suas crianças. Eduardo se levantou imediatamente, posicionando-se protetivamente entre os homens e as crianças. Dr. Vasconcelos, eu pessoalmente autorizei todos os testes que foram realizados neste quarto. Senhor Santana, disse o segundo homem, sou o Dr. Marcelo Fontana, advogado especializado exclusivamente em casos de negligência médica. É minha obrigação legal informá-lo que experimentos não autorizados realizados em crianças com deficiências podem legalmente constituir crime de maus tratos infantis. Carolina sentiu o chão literalmente desaparecer sob seus pés. Eles haviam preparado uma armadilha legal absolutamente perfeita. Mas então aconteceu algo que nenhuma pessoa na sala esperava. Pedro se levantou determinadamente da cama e caminhou direta e confiantemente até Dr. Augusto, olhando fixamente e inabalavelmente em seus olhos. Por que você mentiu tanto para nós, doutor? Por que disse que nunca podíamos ver nada? O silêncio no quarto foi total e absoluto. Dr. Augusto empalideceu visivelmente. Lucas também se aproximou corajosamente. Pai, por que o doutor nunca queria que você soubesse que conseguimos ver muitas coisas? Dr. Vasconcelos e Dr. Fontana trocaram olhares completamente confusos e surpresos. Evidentemente, eles não haviam sido informados sobre quaisquer capacidades visuais reais das crianças antes de chegar ali. Eduardo se virou para Dr. Augusto com uma expressão que misturava raiva crescente e incredulidade absoluta. Augusto, o que exatamente está acontecendo aqui? Eduardo, as crianças estão confusas devido aos efeitos dos sedativos combinados com os experimentos inadequados. Não estamos nada confusos, disse Pedro, com clareza surpreendente para uma criança de 8 anos. Estamos vendo todos vocês perfeitamente. Estamos vendo tudo no quarto. Dr. Vasconcelos se aproximou curiosamente dos meninos. Crianças, vocês podem me dizer quantos dedos estou mostrando neste momento? Ele levantou 4 dedos. Ambos os gêmeos responderam correta e simultaneamente. 4. Dr. Fontana olhou para Dr. Augusto com suspeita rapidamente crescente. Dr. Pereira, o senhor poderia explicar medicamente como crianças diagnosticadas com cegueira total congênita conseguem contar dedos com precisão perfeita? Dr. Augusto estava visivelmente encurralado, mas ainda tentou uma última cartada desesperada. São reflexos neurológicos extremamente complexos, combinados com efeitos dos medicamentos. Não constituem visão funcional real. Basta! Explodiu Eduardo com autoridade paterna absoluta. Chega de mentiras e manipulações. Ele se virou para Carolina com expressão de gratidão misturada com culpa profunda. Você sabia disso o tempo todo, não sabia? Sabia que meus filhos podiam ver e tentou me alertar desde o início. Carolina assentiu, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Eu sinto muito, Sr. Eduardo. Tentei contar várias vezes, mas... Não. Ele a interrompeu firmemente. Eu é que peço desculpas por não ter acreditado em você, por ter permitido que isso continuasse por tanto tempo, por ter confiado cegamente em... Eduardo não terminou a frase, mas olhou diretamente para Dr. Augusto com desprezo. Dr. Vasconcelos estava fazendo anotações urgentes em sua pasta. Dr. Pereira, precisamos ter uma conversa oficial imediatamente.
Mas Dr. Augusto não estava mais disposto a manter qualquer farsa. Percebendo que estava completamente exposto e sem saída, ele tentou uma jogada desesperada final. Eduardo, você não compreende a gravidade total da situação. Se essas crianças realmente conseguem ver, isso significa que houve negligência médica que pode gerar processos milionários contra você por não ter buscado o tratamento adequado. Negligência? Eduardo avançou perigosamente em direção ao médico. Eu confiei em você completamente. Gastei 12 milhões de reais porque acreditei em cada palavra que você disse durante 8 anos. Dr. Fontana interveio profissionalmente. Doutor Pereira, o senhor está sugerindo que o pai é legalmente responsável por não questionar diagnósticos médicos feitos por especialistas? A tensão no quarto estava se tornando insuportável. Foi quando Carolina se lembrou dos documentos que havia fotografado e da conversa telefônica que havia escutado. Dr. Vasconcelos, disse ela com voz firme e determinada, tenho evidências documentais de que Dr. Augusto sabia desde o início que as crianças tinham capacidade visual significativa. Essa é uma acusação extremamente grave, senhorita, respondeu Dr. Vasconcelos com seriedade. Carolina tirou o celular e mostrou as fotografias dos documentos médicos originais. Os primeiros relatórios médicos mencionam claramente visão residual e reações pupilares presentes. Mas nos relatórios posteriores feitos por Dr. Augusto, essas informações desapareceram completamente. Dr. Augusto tentou desmentir desesperadamente. Esses documentos podem ter sido adulterados digitalmente. E também tenho uma gravação de áudio. Carolina mentiu estrategicamente, apostando tudo numa última cartada. O silêncio foi instantâneo e total. Dr. Augusto empalideceu de forma visível e dramática. Que gravação? Perguntou Dr. Fontana com interesse crescente. Uma conversa telefônica onde Dr. Augusto discute 17 casos ativos, faturamento mensal de 2,8 milhões de reais e a necessidade de manter famílias focadas na esperança sem entregar resultados reais. Doutor, Augusto perdeu completamente o controle emocional. Você não tem direito legal de gravar conversas telefônicas privadas. Isso constitui crime. Ah, disse Dr. Vasconcelos lentamente, processando a informação. Então o senhor confirma que essa conversa específica realmente aconteceu? A armadilha psicológica havia funcionado perfeitamente. Dr. Augusto acabara de se incriminar publicamente. Eduardo estava em estado de choque total. 17 casos. Quantas outras famílias você enganou durante todos esses anos, Augusto? Nesse momento emocionante, Lucas se aproximou do pai e segurou sua mão com confiança. Pai, agora você vai deixar a gente brincar no jardim com a luz do sol? A pergunta inocente e esperançosa quebrou completamente o coração de Eduardo. Sim, meu filho querido. Vocês vão brincar no sol, vão correr livremente, vão ver todas as flores, vão ver absolutamente tudo. Pedro se juntou ao irmão com entusiasmo. E a tia Carolina vai continuar conosco? Eduardo olhou para Carolina com olhos cheios de gratidão profunda e respeito. Se ela quiser e puder nos perdoar, ela ficará conosco pelo tempo que desejar. Dr. Vasconcelos fechou sua pasta de anotações com decisão. Dr. Pereira, o senhor está oficialmente suspenso de todas suas atividades médicas enquanto conduzimos uma investigação completa sobre essas alegações graves. E, senhorita Carolina, precisaremos de seu depoimento formal e detalhado sobre tudo que presenciou. 6 meses depois. A investigação oficial revelou que Dr. Augusto Pereira havia fraudado sistematicamente 17 famílias diferentes ao longo de 6 anos, lucrando aproximadamente 52 milhões de reais com tratamentos médicos desnecessários e deliberadamente ineficazes, mantendo crianças com deficiências parciais tratáveis em condições artificialmente limitadas. Ele foi condenado a 8 anos de prisão por formação de quadrilha,
estelionato qualificado e maus tratos contra menores, além de ter sua licença médica cassada permanentemente. Eduardo conseguiu recuperar, através de ações judiciais, os 12 milhões investidos, além de receber indenização de 15 milhões pelos danos morais e pelos anos perdidos de desenvolvimento das crianças. Mas o dinheiro nunca foi o aspecto mais importante da vitória. Lucas e Pedro, sob acompanhamento oftalmológico adequado e ético da doutora Helena Moraes, recuperaram gradualmente cerca de 70% de sua capacidade visual natural. Eles aprenderam a andar de bicicleta, começaram a jogar futebol com outras crianças, retornaram à escola regular e descobriram pela primeira vez a alegria pura de ver o mundo através de seus próprios olhos. Carolina foi promovida de funcionária doméstica para coordenadora de cuidados e desenvolvimento da família, com salário digno e reconhecimento oficial por sua coragem excepcional. Eduardo, reconhecendo seu dom natural para compreender necessidades de crianças vulneráveis, investiu em sua educação formal, financiando sua graduação em pedagogia com especialização em educação inclusiva. Após formar-se, Carolina desenvolveu técnicas terapêuticas inovadoras que combinavam estímulos sensoriais adequados com atividades lúdicas especializadas, criando ambientes de aprendizado onde crianças com deficiências visuais parciais podiam redescobrir e desenvolver suas capacidades naturais sem pressão ou medo. Ela se tornou uma defensora reconhecida dos direitos de crianças com deficiência, ajudando outras famílias a questionar diagnósticos suspeitos e buscarem segundas opiniões independentes. Carolina desenvolveu um protocolo científico de observação comportamental que permitia identificar capacidades residuais em crianças diagnosticadas incorretamente com deficiências totais. Durante os primeiros meses cruciais de adaptação, Carolina acompanhou pessoalmente cada pequeno progresso na recuperação visual dos gêmeos. Ela criou exercícios terapêuticos específicos para fortalecer gradualmente a musculatura ocular, não utilizada adequadamente por anos, desenvolveu jogos educativos para aprimorar a coordenação visual-motora e, mais importante, devolveu às crianças a confiança absoluta em suas próprias percepções e capacidades. Vocês sempre souberam que conseguiam ver muitas coisas, dizia ela durante as sessões de reabilitação. Eu apenas ajudei vocês a confiarem no que seus corações e mentes já sabiam ser verdade. Os gêmeos desenvolveram uma conexão especial e duradoura com Carolina, considerando-a não apenas como cuidadora profissional, mas como a pessoa corajosa que lhes devolveu o direito fundamental de enxergar o mundo. Lucas frequentemente dizia que Carolina tinha olhos do coração que enxergam a verdade. E Pedro sempre a apresentava orgulhosamente como a tia que nos ensinou a ver de novo e a acreditar em nós mesmos. Eduardo criou uma fundação beneficente em memória eterna de Maria Fernanda, dedicada especificamente a investigar casos suspeitos de má prática médica e oferecer segundas opiniões oftalmológicas gratuitas para famílias de baixa renda. E numa tarde ensolarada de dezembro, enquanto observava Lucas e Pedro brincando alegremente no jardim, correndo sem medo atrás das borboletas coloridas que finalmente podiam ver e apreciar, Eduardo segurou a mão de Carolina com gratidão infinita e disse: "Obrigado por me devolver meus filhos verdadeiros. Eles sempre foram seus", respondeu Carolina com um sorriso. "Eu apenas os ajudei a encontrar a luz que já existia dentro deles." E assim, depois de 8 longos anos de escuridão artificialmente imposta, Lucas e Pedro Santana finalmente puderam mostrar ao mundo, e principalmente ao próprio pai, que sempre foram capazes de enxergar muito mais do que qualquer médico corrupto queria admitir. Carolina, uma ex-professora trabalhando como doméstica,
conseguiu com coragem e determinação aquilo que milhões de reais e dezenas de especialistas desonestos deliberadamente não queriam conseguir: devolver a essas crianças o direito fundamental de serem exatamente quem realmente eram. Esta história real nos ensina que, às vezes, as verdades mais importantes são descobertas por pessoas comuns que se importam genuinamente com outros seres humanos, não por aqueles que possuem diplomas impressionantes na parede, mas ganância e desonestidade no coração. O que você achou dessa história inspiradora? Já passou por alguma situação na vida onde precisou confiar na sua própria intuição contra a opinião de supostos especialistas? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Adoramos ler cada mensagem de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma história real e inspiradora como esta. E já prepare o coração para o próximo vídeo, porque temos outra história emocionante que vai te surpreender ainda mais.